Bom dia, bom dia. Vamos lá, vamos chegando. Terceiros anos da Escola Padre Jefferson, aqui é o professor Adailton, começando mais uma aula. Lembrando, frequência é o comentário com o nome e a turma nesse vídeo quando ele for postado no grupo. Comenta lá, porque no final do bimestre vou recolher todas as assinaturas e vai valer com a frequência do bimestre, certo, gente? Então não esqueça. A frequência é o comentário, o nome e a turma no vídeo, certo, gente? Vamos começando, vamos lá, cadê vocês? Estão por aí? Deixa eu chamar aqui para ver se estão mesmo. Jennifer, bom dia. Alice, bom dia. Bom dia. Águida, bom dia. Bom dia. Bruna, bom dia. Bom dia, professor. Camille, bom dia. Gabriele, bom dia. Gabriela. Nathalie, Bom dia, bom professor. dia. Bom Bom dia, bom dia. dia. Bom dia, Cleison. Bom dia, Eduarda. Bom dia, Bom Cauane. dia. Bom dia, Bom dia. Darlane. Eita, Cauane tá com a voz de sono. Bom dia, Darlane. Bom dia, Maxwell. Bom dia. Bom dia, Rayane. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Eduardo. Bom dia, professor. Késia. Vamos lá, gente. Vamos acordar que pelo a voz que eu ouvi aqui de alguns de vocês, parece que estão dormindo ainda. Pelo amor de Deus, acorda aí. Acorda para a vida, que a vida nos espera. Certo, gente? Pessoal, olha só. Como vocês viram, na aula passada a gente começou a trabalhar as oficinas sobre o artigo de opinião. Aí tem mais umas 2 ou 3 oficinas para a gente trabalhar. Eu vou procurar trabalhar essas oficinas quando a gente tiver 2 aulas, porque dá mais tempo, a gente discutir, a gente ver orientações, para que vocês possam produzir esse artigo de opinião, que é para entregar em agosto. Então, quer dizer, nós vamos dar uma paradinha de recesso, já vocês podem se organizar e pensando, já pode estar produzindo, porque quando a gente voltar, depois do dia 7 ou 10 de julho, não sei a data exata ainda, a gente vai dar continuidade para a gente fazer esse encerramento das oficinas e vocês, aquele que não tiver produzido o artigo de opinião, produzir para me mandar, certo? Eu Lembrando, já gente. enviei faz tempo o artigo de Não, opinião. mas eu quero outro, Eduardo. Que aquele Outro? eu não tinha essas oficinas. Aí nós vamos orientar essas oficinas para ver se vocês se adequam ou como o cronograma que eles pedem. Como vamos dizer, o edital que eles estão pedindo. Então, todo mundo vai fazer outro artigo de opinião conforme essas orientações, certo? Viu, gente? Aí, como eu falei, a nossa produção textual desse período agora vai ser o artigo de opinião. Mas, é como eu falo, não precisa carreira. Vamos esperar as orientações, esperar as oficinas, para vocês entenderem. A gente já começou falando sobre argumentação, e até vocês construírem, produzirem um e me mandar. Até o dia 14 de agosto. Então, a gente ainda tem um tempinho para produzir, certo? Ok? Então, hoje, como a gente só tem uma aula, eu vou fazer a correção daquela atividade que foi passada para vocês. Certo, gente? Aquela atividade passada. Deixe eu tentar compartilhar aqui para a gente corrigir. Aqueles que não enviaram, lembrando, já passou o prazo? Já. Mas tem que enviar que essa atividade é a atividade do bimestre. Então, ela vale para o segundo bimestre. Então, cuidem, envie aquele que está devendo alguma atividade, alguma coisa pedida da quinzena, porque no final do bimestre que eu vou fazer essa conferência. Quem deve, quem não deve, para não acontecer o problema, como aconteceu no primeiro bimestre. Muita gente ficou sem nota, ou nota baixa, e ficou complicado. Já agora não, se acontecer isso é pior ainda, por quê? Porque esse segundo bimestre vai valer para o primeiro bimestre também. Dependendo da nota, a gente pode fazer a duplicação. Essa e ficar com uma nota só. Então, cuida, que o negócio não é brincadeira. Peraí, viu, gente? Deixa eu
ver aqui para compartilhar para vocês. Aí depois eu vou apresentar o material desta quinzena já para vocês se prevenirem, certo? Deixa eu ver aqui. Tananana. Ai, ai, ai. Vamos ver se vocês estão vendo aí. Cadê? Joia, estão vendo. Né, gente? Pronto. Pessoal, essa foi a quinzena passada. Vou fazer a correção, então vamos prestar atenção, porque quem não enviou, envia ainda, porque está em tempo ainda de enviar para concluir a atividade da primeira quinzena. Primeira não, segunda quinzena, não é isso? Vamos lá. Então, passei uma atividadezinha que diz o seguinte: leia o anúncio a seguir e responda as questões. Olha só. Aí o anúncio, vocês estão vendo aqui, que são textos verbais e não verbais. É bom que a gente avalie e, como se diz, faça a leitura bem compreendida. Por quê? Essas imagens, a gente presta atenção nos detalhes. Aqui parece uma etiqueta, vocês estão vendo, e aqui uma sacola, não é isso? Aí tem até 70% off, porque preço que está na moda não cai, se joga. O outro, a liquidação, eu quero tudo. Também né, no primeiro tem liquidação, eu quero tudo, produtos com até 70%. Tarará, vamos lá. Aí nós vamos para as questões. Olha só. Então, as questões, ele diz o seguinte: relacione as partes verbais e não verbal do anúncio, produzido por um shopping center, beleza. Que retrata as imagens da esquerda e da direita. Então, vocês têm duas imagens, da esquerda e da direita. Qual a relação dessas imagens com o anúncio? Quem fez, gente? Quem fez pode me responder. Qual a relação que tem uma imagem com a outra? Né, gente? Qual a Eu relação? coloquei que é demonstrar os produtos que estão na loja, aguardando os clientes que vão aproveitar a promoção anunciada. Certo. E também, legal, tá dentro do contexto, Bruno. Também, mas aí você poderia ser mais sucinta. Qual a relação? A promoção que ele quer divulgar, né? Então, é uma simulação de promoção que eles estão fazendo, né? Aí ele pergunta aqui, retrata as imagens, qual a relação dessas imagens? É o anúncio, essa simulação de promoção que ele coloca para que os clientes vejam, para que os clientes saibam que vai ter produtos em promoções. Então, quer dizer, ele fez uma etiqueta e fez uma imagem com a sacola, mostrando que está em liquidação. Pronto. É isso que eu entendi, beleza? Aí o 2, ele diz o seguinte: releia o anúncio principal à esquerda. Nele, o anúncio faz uso de um trocadilho, com uma expressão de uso corrente no mundo da moda. Então, veja bem, aí vocês têm que identificar, ler mais uma vez, identificar qual é esse trocadilho, porque a letra A ele diz qual é o trocadilho e qual é o sentido da expressão. Aí, quem identificou esse trocadilho? Qual é, gente? Porque nós vemos lá que ele diz até 70% off, porque preço que está na moda não cai, se joga. Liquidação, eu quero tudo. Aí, então, quer dizer, nesse primeiro anúncio já tem um trocadilho pelo o texto, né? Olha só, até 70% off, porque preço que está na moda não cai, se joga. Qual é o trocadilho, gente? Quem foi que fez? Preço que está na moda não cai. Muito bem. Então ele faz um trocadilho com aquela expressão da moda. Tudo que está na moda ele não sai, né? Não sai de uso. Então é esse trocadilho. Beleza. Já a letra B ele diz: levante hipóteses, levante ideias. O que é um preço que está na moda? O que é um preço que está na moda, gente? Nesse contexto. Eu coloquei que é um preço que agrada aos consumidores e que está à altura dos produtos do shopping. É um preço que é verdade, um preço que agrada aos consumidores, porque é um preço que está acessível a todo mundo. Beleza. Boa resposta. Vamos lá. Terceiro, há dois termos desse anúncio que são contrapostos para criar um efeito de humor, certo?
Identifique-os e explique qual é a diferença de sentido entre eles no contexto do anúncio. Qual é, gente? Vocês identificaram? Cair e se joga. Isso, cair se joga. Há dois termos, né? Cair e se joga. Então, o primeiro ele remete o quê? Cair o preço, não é isso? Então, o preço diminui. E o segundo ele remete o quê? Sobre aproveitar a promoção. E se esbaldar, você se jogar em cima da promoção e levar tudo. Beleza, muito bem. Já a letra B diz o seguinte: explique por que a contraposição desses termos é confirmada pela informação trazida no enunciado. Então, você vai explicar por quê. Explique por que a contraposição desses termos é confirmada pela informação trazida no anúncio. Por quê, gente? Porque Os produtos anunciados estão com 70% de desconto, isso, mostrando que houve redução nos preços. isso, porque os preços, ele anuncia que está 70% mais barato do que o comum. Por isso que ele faz essa contraposição, não é isso? E a letra C, relacione um desses termos ao anunciado da direita do anúncio. Qual novo sentido ele ganha nesse contexto? Como fica, hein, gente? Relacionar um desses termos ao anunciado da direita. Então, você vai pegar um termo e vai colocar com o outro anúncio e vai ver qual novo sentido ele apresenta. Por exemplo, quando você diz o se joga, né? Que ele lá se joga, dá aquele sentido para você se jogar e comprar tudo. Quando você joga para o outro lado, então quer dizer o quê? Sugere o quê? Então quer dizer que quando você joga lá que quero tudo e se joga, ele faz aquela comparação. Então você vai aproveitar tudo, comprar muito, porque o preço está muito bom. É nesse contexto que a gente vê. Então, quando você se joga e no outro eu quero tudo, então juntando os dois, que você vai pegar tudo que o seu dinheiro der, não é? Já a letra dele diz o seguinte: identifique o caso de colocação de pronome oblíquo átomo nesse trecho. Qual o caso de colocação de pronome, gente? Vocês identificaram? Qual o pronome oblíquo usado? Aí, nessa alternativa aí, vocês têm que dominar o que é um pronome oblíquo. Aí, quando a gente sabe o que é, a gente sabe que o pronome oblíquo, neste termo aí, é o se joga. Então, ele está substituindo um nome aí. Então, o caso de colocação pronominal do pronome oblíquo só é o se joga, certo? Vamos agora para o quarto. Deixa eu ver aqui. Quarto. A colocação pronominal, tal como aparece no anúncio, não é a indicada pelas regras da gramática normativa. Beleza, não é indicada. Justifica essa afirmação. Porque, gente, aí é uma questão de regra gramatical. Você tem que saber a regra, porque ela não é indicada. É aquela regrinha que a gente estuda sobre a ênclase, a próclise e a mesóclise. Aí tem que entender, ênclise é antes do verbo, aí próclise é depois do verbo, e mesóclise é no meio do verbo. Aí essa é uma regrinha que a gente tem que revisar a gramática para poder saber resolver essa questão, porque a gramática mesmo normativa, ela diz, após a vírgula deve usar ênclase e não próclase, e foi o contrário que ele fez aí, certo? Então não é indicada, não é que diga que está errada no enunciado, está errada na escrita, que vocês sabem, o enunciado é uma coisa, a escrita é outra, certo? Letra B, reescreva o enunciado colocando o nome segundo as regras da gramática normativa. Então, ele quer que você reescreva segundo a regra normativa. Como ficaria? Então, até 70%, beleza.
porque o preço está na moda, não cai, joga-se. Isso é a regra gramatical corretamente. E se você for escrever, mas em questão de propaganda, vocês sabem, para chamar atenção, ele não vai muito pela regra. Isso é uma licença que tem da gramática quando se usa esses termos para fazer propaganda. Propaganda, música, sempre tem essa exceção na língua portuguesa, certo? Então ficaria até 70%, porque preço que está na moda não cai, joga-se, não é se joga, certo? Letra C. Compare a versão escrita por você no item anterior e a versão do anúncio. Discuta com os colegas, tarará, e conclua. O sentido construído pelas duas expressões é o mesmo? Justifique sua resposta. Aí, vocês acham que é o mesmo quando um é conforme o enunciado e o outro é conforme a regra gramatical? Eles se tornam o mesmo? Não. Não. Não, por quê? O sentido fica diferente. Porque a expressão se joga, né? A gente entende como uma gíria, né? Aí vamos dizer, eita, se joga, que hoje é seu dia. Então, quer dizer, ela aí é uma expressão como uma gíria, um jargão que a gente usa no nosso dia a dia, já num contexto informal. Agora, já no contexto formal, a gente tem que respeitar a gramática, não é isso? Já a letra D, vamos lá, conclua. No anúncio em estudo, a opção pela forma não padrão se dê por desconhecimento das regras, justifique sua resposta. Claro que não, né? Porque a gente está falando aí em publicidade, a intenção aí é chamar a atenção. Então, quer dizer, ele usou essa regra propositalmente, né? Para que chame a atenção. Por quê? Porque é uma promoção. E ter aquela repercussão, além de você mostrar a promoção que você quer mostrar, também tem aquele tom de humor no seu texto. Por isso que isso é propaganda, é publicidade. Você pode estar usando esses termos. Certo, gente? Ok? Então, foi esse a nossa atividade da quinzena passada, certo? Agora, eu vou apresentar a vocês a nossa atividade para essa quinzena, que é a terceira quinzena do segundo bimestre. Deixa eu transmitir para vocês, para mostrar a vocês. Só um minuto, deixa eu procurar aqui, que é o que eu vou colocar lá e que vocês vão fazer. Deixa eu ver. Isso aqui. Espera aí. Vou explicar direitinho como vai ser essa atividade, que vocês vão ter um tempinho para fazer, né? Que vai ter o recesso bem descansado, não vai esquentar a moringa, como diz o ditado, né? Fazer bem relax. Deixa eu ver aqui. Espera aí, viu, pessoal? Vamos lá. Deixa eu ver se vocês estão vendo aí. Pronto, gente. Nosso material físico vai ser isso. Olha só, a data de entrega até 8 de julho. Então, é depois do recesso, vocês têm até para entregar essa atividade. Então, vocês vão ter um recessozinho agora, a partir dessa semana, né? Para a semana todo mundo descansando. Vai ser 2 semanas de recesso, já para botar atividades em dia e descansar e se programar, já pensar como vai ser essa volta para a escola, que provavelmente a gente retornará, certo? Então, olha só, é análise linguística, progressão referencial e operadores argumentativos. Então, essa aqui tem tudo a ver o que a gente está trabalhando, fazendo as oficinas para o artigo de opinião, certo? Aí tem atividade aqui, olha só, a atividade é o quê? Leia a seguir uma redação, preste atenção nessa redação, que teve nota máxima no exame no Enem, a imigração no Brasil. Então, vocês vejam que tem esses pontinhos azuis, são... Deixa eu ver quem está chegando aqui. Gente, esses pontinhos azuis aqui que vocês estão vendo, são... operadores argumentativos, aqueles operadores que dão o tchan no seu texto, que deixa o seu texto mais
vamos dizer, mais compreensível e um texto melhor de ser lido, certo? Vocês vão ler esse texto aqui, aí tem atividade. Olha só, em sua primeira leitura, você certamente percebeu que faltam alguns termos fundamentais para a compreensão do texto, que são os operadores argumentativos. E estão aqui os operadores argumentativos. Então, quer dizer, de cada pontinho azul aqui, você vai reescrever esse texto no seu caderno, veja bem, e vai colocar a sequência desses operadores argumentativos que deixam o texto compreensível, certo? Então, eu vou reescrever no caderno, onde tem aquele pontinho azul, eu vou procurar um operador argumentativo desse aqui, certo? Aí vocês vão fazer. Aqui, ó. Letra A, entre as expressões do quadro a seguir, identifique o que completa adequadamente o texto e reescreva em seu caderno na ordem que deve ser empregado. Então, vocês vão colocar a ordem, qual é o primeiro? Deixa eu ver, eita, o primeiro foi o país, o segundo é esse, e vai colocar em ordem, lá no seu texto. Já a letra B, reveja no texto o seguinte trecho e expressões, indique quais expressões do quadro do item anterior retoma cada um deles. Aí, a década. Aí você vai ver do texto, ele retoma o quê? Quando ele fala a década, está retomando a década de 1980, no texto ele está retomando qual enunciado, qual termo, quando se fala essa década. Aí você vai ter que ler o seu texto e entender qual é a palavra que ele retoma. O Brasil, e assim por diante, certo? Aí tem letra C, letra D, são 4 questões. E aqui tem o assunto que a gente está entrando nessa quinzena, vocês podem dar uma lida antes de começar a atividade, para tentar entender o que se pede na atividade, certo? Essa é a atividade. Agora, como enviar? Agora eu vou mostrar a vocês como enviar a atividade. Veja bem, vocês vão fazer a atividade toda no caderno, depois que a atividade estiver pronta no caderno, você já sabe qual é a resposta, aí vocês vão enviar via formulário. Deixa eu apresentar a vocês agora o formulário. Explicando para não ficar nenhuma dúvida, viu, gente? Se tiver dúvida, depois pergunta. Depois que responder a atividade, olha só. Olha aí. Aí tem o formulário de resposta. Vocês já responderam, estão todos no caderno. Aqui tem a data da atividade, né? Que é a que eu passei para vocês. Valendo da terceira quinzena, só faltou botar, eu vou até botar aqui, segundo bimestre. Deixa eu ver. Segundo, para vocês saberem. Segundo bimestre, olha aí. Segundo bimestre. Aí aqui o nome e tal, o telefone. Primeiro, letra A. Aí o que vocês acham? A letra A vai botar só a resposta, que são aqueles termos em ordem, né? Você vai colocar qual o primeiro e a sequência. Letra B, letra C, tudo aqui só a resposta. Estão vendo? Todos são a resposta, até o quarto. Depois que vocês colocaram a resposta, é só enviar. Já vai ficar registrado a atividade do bimestre. Ok, gente? Alguma dúvida sobre isso, pessoal? Não. Não, nenhuma dúvida, né? Então, beleza. O bom é isso, que não ficou nenhuma dúvida, porque ainda pode ter alguém, né, que não assiste essa aula, aí como está acontecendo ainda. Pessoas desavisadas que nunca assistiram, nem assistiram o vídeo, aí o que acontece? Acha que a atividade fazer, tirar a foto e mandar, mas não é assim, certo? Então, é essa atividade que a gente vai fazer agora nessa terceira quinzena do segundo bimestre. Agora, deixa eu ver aqui da produção textual, que é a redação. A redação é como falei para vocês, não vão ter uma atividade de redação, vai ser o artigo de opinião. Deixa eu ver onde eu botei aqui. Você chegou a ler o que eu enviei? Li sim. Precisa algumas coisas melhorar, né? Aí por isso que agora chegou a época da a gente fazer essas oficinas para ver se você melhora o seu artigo. Você pode até dar uma melhorada, Eduarda, no seu artigo de opinião. Depois das oficinas, você vê as orientações, aí você dá uma lida e pode até melhorar o que você já está pronto. Você tem ele ainda, não tem? Tenho.
Pronto, você pode até dar uma melhorada, porque segundo o cronograma, o edital que eu estava pedindo, ele falta alguns detalhes, né? Alguns trechos argumentativos melhor para você expor a ideia que você tem, aquele pensamento que você acha correto, certo? Deixa eu só mostrar. Gente, olha só, eu acho que vocês todos, a maioria de vocês, tem o e-mail institucional, não é? Sim. Porque aqui a grande maioria é aluno da escola, então o e-mail institucional só ativar. Quem não tiver conseguindo ativar o e-mail institucional, fala comigo depois do PV que eu vou tentar ajudar, certo? Agora, aluno novato, como, deixa eu ver quem está aqui, o Maxwell, o Cleison, a Darlane, Rebeca, esses aqui, a Cauane eu acho que ela tem. A Rebeca não, ela já estudou lá na escola. Não, a Rebeca, eu não lembro não da Rebeca. Já sim, professor, eu tenho. Oxi! Ela estudou no primeiro ano, e o segundo e o terceiro agora. Oxi, Rebeca, e você é do meu tempo? Eu não lembro de tudo, não. Oxi, sou sim. Pois eu tô ficando novo demais. A cabeça é muito nova, Rebeca, aí não lembro. Viu? Pois, a Rebeca já tem, mas Darlane não. Darlane você tem, Darlane, no e-mail institucional. Tem sim, professor. Mas você tem da autoescola, né, Darlane? Isso. Pronto. Aí, o Maxwell você tem? Maxwell, tá por aí? Tenho da outra escola. Tem, né? Beleza. Se tem da outra escola, tá ótimo. Deixa eu ver aqui. Quem mais? A Cauane também eu creio que tem. O Cleison, você tem, Cleison? O e-mail institucional? A Camille botou no chat que não tem. Quem? Cauane? Camille. Cadê Camille? Cadê Camille? Deixa eu ver aqui. Ô, Camille, mas você não é aluna do Padre Jefferson, né? Desde o ano passado, não é? Não, eu entrei esse ano. Espia mesmo, então eu confundi com a Rebeca. Ô, Camille, mas na outra escola você nunca criou não seu e-mail institucional? Tenho da outra escola, mas serve. Pronto, serve, é o mesmo e-mail, não muda nada, viu? É o seu e-mail institucional, porque esse e-mail institucional, ele é estadual. Então, você pode ir para qualquer escola, é esse e-mail só, já serve, viu? Só usar. Aí o que eu quero que vocês façam, gente, porque todo material que a gente trabalha, que tem os roteiros detalhados, porque eu não posto roteiro aqui no grupo para vocês, porque não vejo sentido para nada, só para vocês abrirem e ler, eu acho que vocês nem abrem, por isso que eu não me incomodo muito de postar, eu posto mais atividade material físico, que é o intuito para vocês fazerem, certo? Mas eu sabendo que vocês têm um e-mail institucional, vocês vão visitar o Classroom da escola, que é a sala de aula virtual de vocês. Lá vai estar todo o conteúdo postado, todo o conteúdo que a gente está trabalhando. Aí lá tem roteiro, se vocês quiserem dar uma olhada no roteiro, tem as atividades desde o primeiro bimestre, tudo certinho lá, viu, gente? Outra coisa também que eu peço a vocês, como a grande maioria que está aqui tem e-mail institucional, na próxima, vocês entrem no Meet com e-mail institucional. Por quê? Porque vocês não precisam estar pedindo autorização e é uma coisa que já fica registrado na frequência de vocês. Porque o e-mail institucional é para isso, já para estar tudo registrado. Então, na próxima, todos entrem com o e-mail institucional, certo? Pessoal, agora eu queria fazer o registro com vocês dessa aula. Como sempre, a gente faz toda a aula, não é? Vou contar 5 segundos, vocês abrem a câmera para a gente fazer esse registro e guardar lá, quando for no final, eu faço a avaliação desse registro, certo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Oxe, só 2 pessoas hoje. Cadê Cauã, né? Ah, meu pai. Todo mundo Calma rindo. aí, professor, eu nem ri. Vamos rir, eu quero que vocês riam. Ria, Eduarda, todo mundo rindo. Olhando para a câmera, bonitinho. Agora,
Esse, fiz o registro. Cauane, por que você não fez, Cauane, Gabriela, Darlane? Estou numa situação difícil. Eita, meu pai do céu, é só o rosto, meninas. Ô, meu pai. Ixi, Maria. Pede ganhar um pontinho extra para a disciplina, só porque não quer apresentar o rosto. Vamos lá, deixa eu botar aqui, porque fica registrado esse registro para... Agora, deixa eu apresentar vocês como a atividade nossa é artigo de opinião, não é, gente? Eu vou... Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos lá. Sim, como eu estava dizendo, viu? Aí vocês... eu ia apresentar o roteiro a vocês. Não, mas o roteiro eu vou deixar, como vocês têm e-mail institucional, vocês vão fazer uma visita ao Classroom de vocês. Aí eu pergunto, vocês já entraram no Classroom de vocês? Da escola? Eu já. Já entrou, já verificou lá? Não. Eu já entrei, mas eu não consigo acompanhar direito aquelas coisas por lá, não. Minha Por quê? cabeça se banana todinha. Não sei. Porque Eu lá... tenho as atividades e tudo. Aí as que eu acho não é as mesmas do grupo. Não sei, eu me banano todinha. Deixa eu mostrar a vocês aqui, deixa eu abrir aqui, porque quando a gente abre pelo computador é uma coisa, né? Quando a gente abre pelo celular é outra. Deixa eu ver aqui se eu mostro a vocês. Deixa eu ver. Só um minuto, deixa eu ver. Que tudo nosso está lá. Deixa eu ver aqui. Pronto, eu vou mostrar o do terceiro A, mas o terceiro B é a mesma coisa, viu? Quando vocês entram, gente, diretamente no Classroom, o que é que vai aparecer? Isso aí, olha só. Então, quem é do terceiro A vai aparecer aqui, terceiro A, tem todo o seu... Claro que essas informações, que é as informações que o professor vê, vocês não vê, mas vocês veem isso aqui, ó. Tem o mural, tem a atividade, tem as pessoas inseridas, as notas, se o professor fizer tudo por aqui, coloca as notas. Aí vocês sempre procuram aqui, ó, atividades. Olha o que vai apresentar aqui, atividade. Aí vocês podem olhar nos tópicos, que vocês já vão direto. Ó. Tem o inglês, educação física, arte, língua portuguesa, química. Tá vendo qual a disciplina vocês quiserem ver? Vocês já vão no tópico e clica. Por exemplo, educação física, vocês querem saber o que é que tem de educação física? Clicou nele, aí só vai abrir educação física. Aqui, tá vendo, ó, todo um material. Aí tem as datas e vocês só acompanham. Tudo que o professor enviou está aqui. Então, tem o roteiro, tem o material físico, que é a atividade, né? Tudo que o professor enviou está aqui. Aí você quer voltar, vai lá para o tópico de novo, quero ver língua portuguesa. Mesmo jeito, ó, todo tópico enviado está aqui. Isso pelo computador, né? O celular é diferente um pouco, mas é nesse mesmo sentido. Vocês só procurarem, tem mural, tem atividade. Eu acho que às vezes fica até aqui do lado, mural e atividade. Vocês clicam em atividade e o meu material eu não posto como atividade, eu posto como material. Por isso que vocês podem abrir, lá não vai estar cobrando que é atividade, é um material de consulta. E vocês vão olhar o que a gente já fez e o que a gente está fazendo. Sempre está atualizado. E é bom que vocês visitem, porque se vocês, quando vocês visitam, lá fica registrado aqueles alunos que estão visitando. E só com o e-mail institucional, porque se você entrar com outro e-mail, aí não vai conseguir, ele vai pedir um código, e mesmo que a gente mande esse código, você não consegue, porque esse Classroom foi criado com e-mail institucional. Certo, gente? Então, eu aconselho a vocês todos, façam uma visita ao Classroom, vejam qual é o conteúdo que a gente trabalhou e está trabalhando, que está tudo lá, material físico, roteiro, atividade, se tiver, tudo vai estar em um só lugar, que é à disposição, à disponibilidade de vocês, certo? Como eu já falei, essa quinzena nós não vamos criar um texto dissertativo argumentativo. Nós vamos trabalhar artigo de opinião
conforme a gente está participando das Olimpíadas de Língua Portuguesa, que a escola está inserida, a escola quer avaliar para enviar um ou mais artigos de opinião de você, depois você me entregarem, porque a gente vai fazer essa escolha, essa avaliação e a gente manda para lá. Por isso que o nosso intuito agora dessa quinzena e da próxima também, fazer esse levantamento de artigo de opinião, certo? Deixa eu ver aqui mais o que eu quero passar para vocês. Só um minuto. Então, desde a aula passada, gente, que a gente trabalha, a gente começou a fazer aquelas oficinas, umas oficinas bem legais, e eu que tem um conteúdo até vamos dizer assim, é bom para a gente ter uma ideia o que vai fazer no nosso artigo de opinião, o que se pede do nosso artigo de opinião, certo? Então, deixa eu ver aqui se eu encontro um vídeo aqui para a gente falar um pouquinho sobre ele. Só um minuto, peraí. Aí, viu, gente? Deixa eu ver aqui, pessoal. Peraí. Deixa eu procurar para a gente passar aqui, para a gente ter um videozinho que dá tempo. A gente retomar o que a gente dá. Vamos lá, deixa eu transmitir esse vídeo aqui, gente. Falar um pouquinho, como a gente tem ainda uns 10 minutinhos de aula, deixa eu passar esse vídeo para vocês. Só um minuto. Vamos lá. Se vocês estão vendo aí. Sobre artigo de opinião, certo? Até o final dela. Ficou comigo até o final, aprende tudo isso daqui. Não ficou comigo até o final, perdeu toda essa sensualidade de professora maravilhosa na sua vida. Ou seja, quem tem mais a perder é você, não é mesmo? Eu tô avisando já logo de cara. Ó. O que você vai aprender? Que louco. Ai, gente, eu fico animadíssima gravando aula. Eu amo fazer isso, ninguém me controla. Bora lá. No final dessa aula, você vai aprender a identificar um artigo de opinião, inclusive a escrever um, caso seja necessário ali na sua prova, beleza? Compreender as características desse tipo de texto, entender as características de um artigo de opinião é extremamente importante para que você identifique o objetivo do texto, para que você consiga achar a alternativa correta, beleza? E ler um texto de exemplo ali para você usar. Obviamente, o texto ele é um pouquinho grande. Eu vou tirar um trecho dele ali pra gente... Eu coloco o texto inteiro aqui para vocês, tá? Mas eu vou pegar um trecho dele só pra gente fazer uma análise rápida, vendo as técnicas do artigo de opinião aplicadas ali. Mas o texto na íntegra, ele está aqui nos slides, mas eu não quero fazer com que você perca tempo lendo um texto que você pode ler depois, né? Eu não preciso ler o texto para você, né, gente? Somos todos adultos aqui. Não é verdade, né, professor? Ainda bem que você tem esse senso. Então, o que eu fiz? Como você sabe, todas as minhas aulas aqui do YouTube possuem material de apoio. O primeiro link da descrição, você vai clicar e baixar o material de apoio dessa aula e de todas as outras, tá? Então, no material de apoio, eu vou colocar esse texto na íntegra para você, para que depois você, quando você for revisar o conteúdo, você lê ele na íntegra, faça as suas anotações, puxe as setinhas, as marcas. Aí depois vai assistir outras aulas, aí você fala, qual que é o nome da classificação? Eu já conversei com vocês aqui no canal, tem uma aula completa que eu explico a diferença entre tipos textuais e gêneros textuais. Se você ainda não assistiu, vai aparecer aqui no card para você e eu vou deixar também na descrição do vídeo, tudo bem? Você pode assistir depois dessa aula, não tem problema nenhum. Então nós temos os tipos textuais e gêneros textuais. Os tipos textuais, eles são fixos,
Os gêneros textuais, eles são mais voláteis, eles são mais maleáveis. O artigo de opinião, especificamente, ele fica dentro do tipo dissertativo. Ele é um gênero textual, mas ele está dentro da tipologia dissertativa, porque ele usa, de forma geral, a base, a estrutura de um texto dissertativo para ser feito, beleza? Então, por isso que ele é classificado dentro dos textos dissertativos, show? Artigo de opinião, qual que é o foco dele? Quando você chega lá numa prova que tem uma questão, que tem um artigo de opinião, ou você chega numa prova que a banca pede que você escreva, tem alguns vestibulares, a Unicamp, tem algumas bancas também de concurso público que vira e mexe pede para que você escreva um artigo de opinião, não é mesmo? Qual que é o foco dele? O que você tem que fazer no artigo de opinião? Não é verdade? O foco dele é transmitir a opinião do autor e seu posicionamento. Presta atenção isso aqui, ó. O seu posicionamento, a opinião de quem escreve. O artigo de opinião, ele traz o posicionamento do autor, de uma maneira um pouquinho diferente de uma dissertação argumentativa, beleza? Onde que você encontra bastante artigo de opinião? Até para que você depois pesquise e estude em cima, treine, veja as técnicas aplicadas, né? Ó, nos meios de comunicação, você vê muito artigo de opinião em rádio, na TV, na revista, no jornal, redação de diversas bancas, né? Aí você fala assim, rádio, professora? Sim. O artigo de opinião, gente, ele não é só escrito, ele também pode ser oral. Às vezes você está escutando uma rádio e aí vem opinião, comentarista tal, aí ele fala sobre alguma temática que está em alta ali naquele dia e ele fala a opinião dele sobre aquilo. Aí você vai deglutindo, você fala assim, poxa, eu concordo, eu discordo, eu concordo em partes, discordo. É assim que você vai formando, inclusive, a sua opinião sobre os assuntos, beleza? Então, o artigo de opinião, obviamente aqui eu estou focando nas técnicas para que você identifique em um texto escrito, mas isso não significa que ele também não possa ser utilizado em outras linguagens, tudo bem? Olha lá, características. Quais são as características de um artigo de opinião? Ele apresenta a defesa de um ponto de vista. A defesa de um ponto de vista. E óbvio, né? Se você vai defender um ponto de vista, você vai persuadir. O seu objetivo é convencer quem está lendo. Tudo bem? Utilizando diversos tipos de artifícios para convencer esse leitor, ok? Você vai usar argumentos no artigo de opinião. Você vai usar diversos artifícios argumentativos para convencer o seu leitor da sua opinião. Ele pode ser escrito em primeira e terceira pessoa. Diferente, por exemplo, de uma dissertação argumentativa lá na hora da sua redação da prova, que deve ser escrita em terceira pessoa. O artigo de opinião não. Ele pode ser escrito em primeira pessoa, caso assim a sua banca peça ou caso você deseje, certo? Tem uma linguagem simples e objetiva. A ideia do artigo de opinião é que ele alcance muitas pessoas. E a melhor forma de você alcançar mais pessoas é utilizando uma linguagem simples e objetiva, para que você convença cada vez mais pessoas da sua opinião, né? Quando você, por exemplo, escreve lá Você já viram as tretas de comentários nas redes sociais? Tem bastante, não tem? Aí tem aquele pessoal que tem um tempo, que eu não entendo que a pessoa tem um tempo para escrever. Sabe textão, gente? Escreve um textão. Aquilo é praticamente todas as técnicas do artigo de opinião aplicadas. Você vê lá a pessoa falando sobre o tema, persuadindo o outro, explicando a opinião dela, por que ela pensa de outra maneira e fechando ali o comentário dela também com uma conclusão. Eu acho incrível, porque é um estudo de caso. Então, olhe também as discussões aí nas redes sociais, olhem os textos mais elaborados, quando a pessoa realmente pega um tempo para escrever aquele comentário. Eu adoro. Eu não me envolvo, mas eu adoro ler, porque eu estou estudando. Ali, para mim, é tudo estudo de caso. Beleza? Outra coisa, né? Outros temas. Vocês adoram a treta hoje, gente. A treta nos faz, na verdade. Olha lá, a estrutura. O artigo de opinião, ele também tem a estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, você apresenta o tema, você defende o tema no desenvolvimento, você conclui fechando ali e retomando o seu tema, a sua tese, o seu ponto de vista que você apresenta na introdução. Agora, vocês entendem por que ele faz parte da estrutura do texto dissertativo? Né? Porque tem muita semelhança com o texto dissertativo argumentativo, mas existem ali algumas diferenças que fazem com que ele se transforme, que façam com que ele seja um artigo de opinião e não um texto dissertativo argumentativo. O artigo de opinião tem título. E esse título é interessante que sempre chame a atenção do leitor.
que o leitor, ele bate o olho e fala, putz, eita nós, né? Sabe onde vocês podem ver bastante artigo de opinião? Nos jornais. Os jornais, eles têm aquela coluna do colunista, a coluna do colunista, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Tem aquela parte do colunista que é sempre um artigo de opinião, ele sempre está falando a opinião dele. E tem também uma parte do jornal que é as pessoas mandando a opinião delas para o colunista, que é a voz do leitor, tudo bem? Eu acho muito legal vocês darem uma olhadinha nisso também. Outra coisa que tem no artigo de opinião, que não tem na dissertação, olha só, assinatura. É nada, professora. É sim, gente. Assinatura. E aí eu vou pedir a atenção de vocês de acordo com o que está escrito em cada banca. Normalmente, na própria prova, se eles pedirem para que você escreva um artigo de opinião, eles vão lá dar algumas instruções e aí eles falam se a sua assinatura tem que ser o seu nome ou somente as iniciais do seu nome, como poderia ser numa carta, tá bom? Então, meu nome é Pamela Brandão. Se você não sabia disso, ficou sabendo agora. Então, você vai colocar lá as iniciais do seu nome, PB, beleza? Ou tem algumas bancas que pedem que você escreva realmente o seu nome, Pamela Brandão, no final, tá bom? Aí você tem que ler as instruções que a sua banca vai lhe fornecer na hora da prova, tá bom? Olha só, dica da Pamba. Dica da Pamba, dica marota, dica sensual. Você vai passar no corpo essa dica. Busque fontes para comprovar o seu ponto. Assim como você buscaria para comprovar o seu ponto numa dissertação argumentativa, você pode usar aqui exemplo, você pode usar dado no artigo de opinião, dados estatísticos, tudo bem? Você pode usar também uma citação, não tem problema nenhum. Por isso que a estrutura é muito parecida com a do texto dissertativo argumentativo, mas vocês viram que possuem algumas diferenças, tudo bem? Então você pode usar várias estratégias argumentativas para convencer o leitor da sua opinião, tudo bem? Isso daqui é muito legal, preste atenção. Tente prever os argumentos do outro lado e antecipe-se. Como assim? Quando você escreve um artigo de opinião, você tem ali a ideia de convencer o outro da sua opinião em terceira pessoa ou em primeira pessoa, certo? O que você tem que pensar quando você escreve cada parágrafo do seu artigo? Você fala assim, tá, mas como que a pessoa pode rebater este meu argumento? Tudo bem? E aí, quando você pensa sobre isso, fala assim, poxa, a pessoa pode rebater falando tal e tal coisa. Como que eu rebato isso? Aí é interessante que, inclusive, você já coloque isso no texto. Antecipe-se, tá? Então, você pensa com a cabeça do leitor. Você fala assim, tá, mas e se o leitor pensar tal coisa para rebater esse meu argumento? Antecipe-se e coloque isso no texto e já dê um argumento em cima para cobrir isso. Beleza? Isso é uma dica muito bacana. Use um título criativo e chamativo. No artigo de opinião, o título conta muito, que é ele que faz com que o leitor continue ou não, ou que ele inicie ou não a leitura do seu texto. E ali você pode brincar no título do artigo de opinião, beleza? Gente, aqui foi o texto que eu falei para vocês, tá? É um texto que fala sobre violência obstétrica, e aí é um texto que eu retirei do jornal El País. E aí tem aqui a introdução, toda a estrutura, né? Introdução, desenvolvimento e a conclusão do artigo de opinião. Eu vou pegar basicamente aqui a parte do desenvolvimento só para a gente fazer uma análise, beleza? Mas o texto na íntegra eu vou colocar aqui no material de apoio que vocês vão baixar gratuitamente no primeiro link da descrição. Show de bola? Beleza? Dá uma olhadinha aqui no desenvolvimento e a gente dá uma olhada nas técnicas aplicadas. Show? Olha cá. Mulheres negras, indígenas e com deficiência estão entre as mais vulneráveis à violência obstétrica. Um estudo da Universidade de Harvard, realizado em 4 países latino-americanos, mostrou que 1 em cada 4 mulheres vivendo com HIV/AIDS foi pressionada à esterilização após receber o diagnóstico. Evidências igualmente assustadoras foram identificadas no México, onde a Organização das Nações Unidas condenou o país pela esterilização forçada de 14 indígenas pelo sistema de saúde público. No Brasil, um estudo no Mato Grosso descreveu a correlação entre etnia e morte materna. Mulheres indígenas têm quase 6 vezes mais chances de morrer no parto que mulheres brancas. Pouco sabemos da realidade de mulheres com deficiência, em particular daquelas com deficiência intelectual.
O senso comum diz que devem viver sem sexualidade e que são incapazes de decidir suas vivências reprodutivas. Eu sei, é um texto que choca um pouquinho, mas nós estamos aqui para sermos pessoas críticas, não é verdade? Então eu espero que você olhe para esse texto de uma maneira crítica. É extremamente importante que você entenda sobre violência obstétrica. Quais são as técnicas aplicadas aqui em criatura? Nós estamos falando especificamente sobre mulheres negras e indígenas com deficiência, tudo bem? Qual foi a estratégia argumentativa que as autoras utilizaram para falar? Elas falaram sobre um estudo da Universidade de Harvard, elas selecionaram um público específico desse texto, elas também falaram isso no mundo, citaram a ONU também, que condenou o país por fazer essa esterilização das mulheres, né? E também citou um estudo no Brasil. Então, ela utiliza diversas estratégias argumentativas com a citação para dar força ao argumento dela. E aqui no final, gente, lembra que eu falei para você que você tem que prever o que as pessoas podem pensar e você tem que se antecipar? Então, olha o que as autoras falam assim, elas falam: o senso comum diz que essas mulheres, elas devem viver sem sexualidade e que elas são incapazes de decidir suas vivências reprodutivas. E aí, no próximo parágrafo, ela vai abrir uma discussão sobre isso. Ela já prevê que o leitor ele pode fazer esse tipo de questionamento e ela já lança isso aqui para você e depois ela argumenta em cima falando como que realmente ela pensa em relação a isso. Beleza? Então isso aqui é um trecho do desenvolvimento de um artigo de opinião. Lembrando, olha só, que ele tem um título chamativo: Violência obstétrica, uma forma de desumanização das mulheres. Quando eu li esse título, me interessou o assunto, automaticamente eu comecei a ler o artigo de opinião. Beleza, gente? E aí tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão dele também. Show de bola? Professora, eu vou te falar um negócio aí. Eu amei esse negócio desse artigo de opinião. Gente, lembrando que ele não é só usado para escrever a redação na hora da prova. Você tem que entender os artifícios do artigo de opinião. Cadê vocês? Eu acho que eu já olha, fiz um pouco do pequeno no meu artigo de opinião. pronto. Viu, gente? Olha só. Olha só, o intuito desse vídeo é para mostrar o quê? Que se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar muita coisa boa que vai orientar e vai melhorar ainda mais o conteúdo que você já tem na cabeça. Por quê? O artigo de opinião é diferente da a redação dissertativa ou argumentativa. Por quê? Porque o artigo de opinião, a gente pode emitir a nossa opinião, é o nosso jeito de pensar. A gente pode ser muito crítico, pode ser muito enfático. Então, o artigo de opinião permite. Outra característica do artigo de opinião, como foi falado com a professora, que é permitido e é orientado que você coloque um título, já para chamar a atenção. Então, quer dizer, você pode ter um título que expresse já a curiosidade do leitor quando vê o seu artigo de opinião, que é diferente da redação dissertativa argumentativa, que só é obrigatório colocar o título se for pedido, senão não interessa, certo? Por isso que é esse intuito. Quando for na próxima aula, a gente vai trabalhar mais um pouquinho, vamos fazer a outra oficina para a gente tirar alguma dúvida e vocês melhorarem o entendimento sobre o artigo de opinião e vocês produzirem. Ainda a gente tem mais um encontro antes do recesso e a gente continua na próxima aula, certo? Ok, gente? Abraço. Ok, professor. Abraço. Tchau, tchau. Tenha um ótimo dia e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente. Tchau, professor. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau.